Então, na primeira rodada, eu queria ver com os chiqueiros por que esse projeto de terceirização é maléfico aí para os trabalhadores. É basicamente porque ele cria, de maneira quase que compulsória, a intermediação de mão de obra, né? A partir desse momento, você vai poder habilitar todo e qualquer tipo de intermediação de contratação, e isso, com um efeito imediato, dá o rebaixamento de salário. Mas não é só o rebaixamento de salário. É rebaixamento de salário, é rebaixamento de benefício, é rebaixamento de instrumentos de segurança. E, de maneira indireta também, é um rebaixamento no financiamento da própria infraestrutura do Brasil, né? Porque pouca gente se dá conta de que a infraestrutura brasileira é financiada pelo recurso do Fundo de Garantia, né? E isso vai impactar de maneira muito, digamos assim, muito agressiva. Mas isso é um argumento mais político até, de problema de política de infraestrutura. Mas do ponto de vista trabalhista vai acontecer um rebaixamento claro, inequívoco, isso para não dizer dos outros efeitos deletérios, que pode ser problema de formação de mão de obra, de treinamento, de produtividade, essas outras coisas que a gente vai perceber mais adiante. Isso do ponto de vista objetivo, né? Agora tem os efeitos de outra natureza que a gente também tem que considerar, né? Deixa eu ver, André, no Repórter Brasil você apresentou um conjunto de mudanças que tinham ocorrido no projeto de lei que tornava ele mais impermeável, digamos assim. Eu queria dar um passo atrás antes e discutir o seguinte: a terceirização nada mais é do que a divisão social do trabalho, né? O progresso do mundo ocidental tem como base a divisão do trabalho, né? Então, a gente não faz pão, a gente compra na padaria, né? Com a sofisticação, você deixa de fazer etapas e contrata isso de uma outra empresa. Então, eu acho assim, o mundo empresarial tem que estar livre para escolher o que vai fazer internamente e o que vai contratar de outros, né? E a lei tem que dar conta de gerar as garantias trabalhistas para esses trabalhadores. E isso acontece. Essa lei permite isso. A outra questão de rebaixamento salarial, rodou um trabalho do Diese, que está conceitualmente errado, que mostrava uma redução de salário do terceiro. Aí eu fui ver e fomos lá na Fiesp, a gente refez o trabalho, tá certo? Quando a gente tira da amostra, hoje no Brasil é proibido terceirizar a atividade fim. Tem algumas terceirizações que são passíveis de discussão. Agora, está consagrado que portaria, limpeza, telemarketing e segurança é passível de terceirização. Tá. Agora, esse projeto ele coloca... Estou falando para analisar os dados. Aí, a hora que você tira esse pessoal, você tem as atividades que são terceirizadas e a atividade direta. A hora que você tira esses, telemarketing, segurança, limpeza, que são trabalhadores menos qualificados, que ganham menos porque são menos qualificados, não porque são terceiros, e compara o salário, não há diferença. A diferença é 1%, é uma diferença estatística. Quando você vai na construção civil, olha que interessante, você pega os trabalhadores com menor grau de instrução, com primeiro grau, até primeiro grau, os terceirizados ganham mais, porque eles são especializados. É o pedreiro, que ele não é o genérico do pedreiro, ele é azulejista. Então ele ganha mais que o pedreiro genérico. Deixa eu dizer uma coisa. Então, assim, não vai haver rebaixamento salarial. Por quê? Porque o mercado que está regulando isso. Entendeu? Eu só vou terceirizar... Mas esses dados que você pegou foi uma fase de mercado aquecido. Não, o último ano disponível. Aquecido. Não, o último ano disponível. Entendeu? O preço, assim, o dia que caiu o salário do pedreiro contratado diretamente, vai cair também o salário do azulejista. Mas tem uma proporção entre os dois, e o sujeito com menor instrução, o terceirizado, ganha mais do que o direto. Então, isso é dado. Então, tá certo? Isso é dado. O que a lei traz de novidade? Ela regula, primeiro, hoje você tem uma súmula que regula isso, não é uma lei, é uma interpretação do TST lá dos anos 80. Então, ele está fazendo uma lei para quê? Para permitir que as nossas empresas escolham o que vai se especializar e o que vai contratar de outros. É só isso. Aí depois a gente pode entrar nos detalhes. Não, vamos esclarecer. Primeiro vamos esclarecer os dados. O que acontece na construção civil não é terceirização clássica. O que acontece na construção civil
é empreitada e subempreitada que existe na lei desde 1900 e nada. São coisas diferentes que foram trabalhadas pelo erro, inclusive, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, de atacar a construção civil por enxergar que a construção civil fazia a terceirização clássica do jeito que se faz nesses setores de portaria, desses setores mais qualificados, é por isso que dá essa distorção. Porque, de fato, desde sempre houve a empreitada e a subempreitada, e isso não se trata de um movimento de precarização do trabalho, mas sim de uma necessidade do processo produtivo. O que dificultou ainda mais a atualização fiscalizadora é porque na construção civil eles conseguiram dar um padrão de escala que não se tinha. Então aí ficou mais evidente ainda os ganhos de escala mesmo, né, em relação a isso. Por isso que não dá distorção, porque é uma necessidade do setor para a própria produção. É impossível você produzir na construção civil com primarização. Isso não existe, nunca existiu, né? Então isso é um dado que tem que ser esclarecido. Outra coisa é o seguinte, a experiência mundial, você pega os estudos que se tem na Europa sobre terceirização e os estudos dos Estados Unidos recente agora, foi publicado um artigo, um livro muito importante na Universidade de Harvard, pela editora de Harvard, chama Fissurização do Local de Trabalho. Que é um economista, chama, se eu não me engano, é David Weil. David Weil eu sei que é, agora eu estou na dúvida do primeiro nome. E ele fala exatamente isso, ele demonstra em toda a cadeia produtiva do sistema americano que houve um processo de rebaixamento, e não só de especialização. Isso vai de portaria de prédio, isso vai de recepção de hotéis de luxo, isso passa por todos os setores do sistema produtivo. O rebaixamento é inequivocamente. Agora, o que você tem que analisar com condições diferentes de sistema? O sistema americano permite isso, o sistema brasileiro é mais difícil, e é uma coisa que pouca gente está entendendo. Porque o sistema brasileiro fez a integração dos direitos sociais por meio do direito trabalhista. Por isso que muita gente confunde o direito ao trabalho com o direito social. O direito social é uma categoria um pouco mais ampla, né? E a integração fez por isso. E isso incorporou a Constituição. A Constituição incorpora a valorização do trabalho e a preservação do trabalho. Então tudo aquilo que você faz, no sentido que no médio e longo prazo rebaixa por conta de uma, digamos assim, de uma figuração, de uma imagem do real com o formal, aquilo é nulo. Isso você tem uma justiça que vai anular isso. E, consequentemente, o modelo do projeto, do jeito que está hoje, né? O projeto pode ser alterado, pode ser modificado, pode criar outras condicionantes. Ele pode estabelecer outros tipos de controle, de filtro e tudo mais. Mas do jeito que está, do que foi aprovado, isso aqui, além de possibilitar um esgarçamento absoluto do processo do mercado de trabalho, e a falta de controle absoluta digamos assim, da gestão da mão de obra, isso vai gerar um passivo trabalhista fenomenal. Isso quer dizer que a Justiça do Trabalho não vai aceitar, digamos... Não tem a menor dúvida, não precisa ser futurólogo para saber isso. A partir do momento que você constata o formal com o real e vê que aquele formal e o real houve uma diminuição. Então, a outra coisa, assim, o próprio trabalho do GES mostra que em algumas linhas de produção de automobilística que são terceirizadas, os salários e os direitos são os mesmos. E você terceiriza não é para rebaixar o salário, você terceiriza porque você escolhe para a sua empresa qual é a atividade que você vai se concentrar e a outra você vai contratar. Então, assim, hoje em dia, as autopeças entregam as peças instaladas na carcaça da própria montadora. Entendeu? Por quê? Porque é o jeito que se produz carro no mundo. Mas aí nós estamos falando de cadeia produtiva. Mas é a cadeia produtiva. Então, assim, o sujeito que está lá instalando a porta no automóvel, na carcaça do automóvel, ele não é funcionário da montadora. Não, mas não é uma terceirização clássica. Mas é disso que nós estamos falando. Não. Entendeu? O que está na lei não é isso. Não, é para você terceirizar a atividade de fim, é nesse sentido. Porque assim, se você não vai, se não é para isso, se é para rebaixar o salário do trabalhador, você não vai conseguir. Porque é o seguinte, esse trabalhador precisa ter carteira assinada. Você precisa pagar todos os direitos. E ainda tem que gerar toda a carga tributária do faturamento da empresa, é uma margem de lucro. Então não vai valer a pena. Ou o sujeito é mais produtivo para te compensar, ou então não vale a pena e você não vai terceirizar. Mas vamos pegar só um ponto aqui. Digamos o seguinte, se o trabalhador está na empresa, se eventualmente acontece um resfriamento de mercado, qualquer coisa assim, você tem um conjunto de defesas que impede o rebaixamento do salário. Se é terceirizado, se você contrata a empresa terceirizada, você faz uma licitação e pode substituir uma empresa mais barata por uma empresa mais cara. Ou a empresa mais cara pela empresa mais barata. Então, do ponto de vista
contratual, é mais fácil você rebaixar, mudando a terceirizada. Então, mas se é da mesma atividade, o sindicato é o mesmo. A lei prevê isso. Entendeu? Então, esse sujeito que está instalando a porta na montadora, ele é representado pelo mesmo sindicato. O sindicato ele garante um piso. Não, é o mesmo sindicato da empresa. Sim, mas o sindicato ele contratante. funciona quando você vai. Ele garante o piso e os direitos. Mas, digamos, o salário de partida não é o sindicato que Artigo garante. Ele pode garantir o piso, mas não o salário de partida. Né? Mas isso A também estrutura salarial. Então não é assim. É claro, mas também, a hora que resfria, você pode demitir todo mundo, aumentar a rotatividade e recolher. Você entendeu? Então, assim, Maior. é claro, para o outro também vai ter custo. Então, assim, sempre pode, tá? Mas esses são os casos excepcionais, assim. Agora, a lei, ela vem trazer um progresso, né? Dar uma segurança jurídica para as empresas poderem usar dessa Então, divisão. isso que eu queria ver com o Siqueira, o que se coloca é o seguinte: já existe uma realidade de terceirização que não tem nenhuma regulamentação, a lei visa institucionalizar algo que já existe. O que você acha disso? Eu acho que existe muita confusão, né? A gente tem muita dificuldade de acompanhar. A gente às vezes analisa, a gente observa a análise do mercado de trabalho como se nós tivéssemos daquele padrão tradicional taylorista fordista da década de 60. Né? É aquele sujeito que trabalhava no mesmo emprego, segunda a sexta, com horário fixo, com um padrão estabelecido, né? Sem as inovações tecnológicas. O mundo, o processo produtivo, viveu profundas transformações que se deu em função de mudanças no processo produtivo que leva a isso que ele disse. Quer dizer, antigamente você tinha a montagem fora, o sistema totalmente integrado com just in time, mudanças de processo de formação, diminui estoque, essas coisas todas foram as mudanças internas do que as empresas promoveram ao longo do tempo, pela incorporação de novas tecnologias, de novos métodos de trabalho, de novos materiais que transformaram brutalmente todo o sistema produtivo. A incorporação da microeletrônica também mudou de maneira radical. O que acontece muito hoje no processo produtivo é que o sujeito, por exemplo, faz uma inovação. Por exemplo, eu não tenho tanta segurança. O sujeito que inventou o drywall, né, que muda totalmente o padrão de construção. Ele tem a tecnologia, ele que fornece, ele é que entrega. Então, na verdade, não há uma terceirização, uma integração produtiva de outra natureza. É diferente do que nós estamos dizendo, daquilo que a lei diz, que autoriza a intermediação de contratação. São coisas diferentes. E o ponto central não é que pode se negar que isso tem. E outra coisa, todo mundo fala, vai pegar o sujeito especializado, mas todo mundo cita o exemplo de segurança, portaria, limpeza, de mão de obra desqualificada. Então, nós precisamos entender do que nós estamos falando. Do ponto de vista daquilo que se promove, a integração produtiva, eu não tenho a menor dúvida que vai continuar ocorrendo e ocorre. E isso é padrão. Aquele outro que é uma característica da própria dinâmica interna do setor, que é o caso da construção civil, também vai continuar ocorrendo. Isso não precisa ter uma regulamentação? Não precisa, até porque já tem. Claro que tem. A subcontratação, Você tinha o Ministério Público entrando em obra e obrigando a empresa a contratar todo mundo. Você entendeu? Então, assim, você tem, é para resolver essa insegurança. Entendeu? Só vai piorar, né? Só vai piorar. Não, Só vai assim, piorar. a lei permite você contratar serviço de atividade fim, ponto. Por quê? Com base na súmula de 82, o Ministério Público estava enquadrando e multando as empresas. Então, assim, uma consultora tinha que contratar todo mundo. Você pega uma montadora de automóvel, ela não podia ter esses terceiros que estão lá na integração produtiva trabalhando dentro da fábrica. Não, isso não Você tem entendeu? problema. Não tem problema. De fato, tem problema nas construtoras, que é um equívoco da fiscalização. Então, Agora, mas isso não impede, a legislação não vai impedir. O que eu estou tentando dizer é o contrário. Exatamente, a legislação vai atiçar ainda mais esse problema, que vai ficar. Porque o que vai acontecer na prática? Se você trabalhar, puxar para o interior do controle, para o interior das relações de trabalho, você vai dizer quem vai constatar que houve ou não fraude. Vai ter que ser o fiscal do trabalho que tem fé pública. E ele vai dizer que teve. O que eu estou tentando chamar a atenção é que a lei não regula nada, a subempreitada sempre teve e a descaracterização da empreitada, da subempreitada, foi abuso de autoridade da fiscalização, no meu modo de entender. Isso não tem absolutamente nada a ver com o marco regulatório, né? E que o permissivo geral vai suscitar a nulidade. E aquilo que você está pensando que vai resolver o problema, que isso vai criar um marco, digamos assim, normativo de segurança, vai ser de insegurança. Ao passo que talvez fosse o caso de se trabalhar
exatamente uma especificidade melhor da integração produtiva, que eu acho que é uma coisa que o Brasil não trabalha. E uma outra discussão, que é uma discussão real, que ninguém toca no assunto, que é um problema de como você trabalha num padrão de aumento da produtividade com o sistema de segurança clássico da CLT, que ele é pouco contraditório, mas isso é uma outra discussão. Assim, se você está organizando o trabalho com terceirização, está todo mundo dentro da CLT. Ele é terceiro, mas está lá. Ele Então, tem o sindicato que representa, você ele tem mudanças, os direitos, carteira assinada, 13º, tudo direitinho, tudo igual. Pelo que está dando para entender aqui é o seguinte, você tem todas as mudanças do processo produtivo, que tem que contemplar, digamos, as especializações, as competências, formas de integração. E o que se discute é o seguinte, é uma lei que está vindo por aí que você acha que resolve e o Siqueira acha que agrava. Mais confunde do que resolve. E o que seria, no caso da Fiesp, qual a avaliação da parte jurídica da Fiesp em relação a essa questão de outras formas de legitimar essas integrações? Essa lei, quer dizer, hoje, todo o relacionamento de prestação de serviço dentro da empresa estava sujeito à interpretação lá da súmula de 82, que é atividade fim e atividade meio. Essa lei, do jeito que ela está saindo da Câmara e indo para o Senado, ela cria condições de você estabelecer esse tipo de terceirização, tá certo? Ela cria um marco legal para isso, porque hoje você ficava na subjetividade de quem está julgando. Só para entender o que o Siqueira está colocando, você cria um marco legal. Em que circunstância que o fiscal do trabalho vai... quando constatar, ou quando ele interpretar que houve redução de salário? Tem uma regra no direito do trabalho, que é a regra que torna ele o objeto obscuro de ódio coletivo, que é a regra do princípio da primazia da realidade. No direito do trabalho vale o seguinte, diferentemente do direito comum, do direito civil, que o contrato faz regra entre as partes, faz a lei entre as partes, o direito do trabalho faz relativamente. Se aquilo que estiver formatado formalmente for contraditório com aquilo que ocorre na realidade, é nulo de pleno direito. E aí você trabalha com o princípio da nulidade e volta como se fosse uma relação trabalhista. Quem aponta a contradição? Quem vai apontar a contradição pode ser, dependendo se for fiscalização, mas eu acho que seria um caso demasiado, concordo, que eu acho que não compete à fiscalização fazer isso, mas faz, né? Isso é uma outra discussão, mas no limite vai ser elevado ao princípio do julgamento, né? A partir do momento que você tem um processo para julgar e tal, e aí é um fator de insegurança. O fato concreto é que o critério de atividade meia, atividade fim, também era impreciso. Ele não amarrava suficientemente a situação. Aí gerava mais nuvem, nublava mais a imagem do que deixava ela límpida e clara, né? Então, alguns entenderam que o caminho normal seria você simplesmente editar uma lei que autorizasse esse tipo de procedimento. Agora, é aquela história, né? É um equívoco complicado esse, porque se você está tratando situações específicas com regras genéricas, são incompatíveis. Específico você trata especificamente, e o geral você cria moldura, né? A regra é que não é, mas se puder, você prevê os espaços que pode. Agora, se você inverter a mão, agora pode tudo, e depois a gente vai ver o que não pode, isso vai esse gerar mapeamento de situações específicas é complexo, André? Olha, assim, o que a gente interpreta da lei, né? Eu não sou jurista, sou economista, enfim. Assim, ela vem dar conforto para essas situações em que o progresso tecnológico pede um tipo de relação trabalhista desse tipo, tá certo? E eu acho que, do jeito que amadureceu nessas últimas semanas, a porta para a exploração trabalhista do trabalhador, utilizando a terceirização, foi fechada, assim, nas maiorias dos casos conhecidos, né, praticados anteriormente. Então, assim, é uma lei que procura evitar os abusos, entendeu? Você não pode trabalhar, a empresa terceirizada não pode usar ex-funcionários da empresa, quem prestou serviço diretamente na empresa nos últimos 12 meses não pode ser terceiro.
você tem um fundo de calção para proteger o pagamento das verbas trabalhistas. A empresa tomadora do serviço é corresponsável, tem responsabilidade subsidiária ou solidária, conforme ela prova que fiscalizou mesmo ou não. Então, assim, cria um monte de situações que protege o trabalhador nesse ambiente novo da terceirização e dá segurança jurídica para as empresas poderem fazer esse tipo de prestação de serviço. Então, para encerrar, então, se expôs bem a sua defesa da lei, vai Siqueira para... Eu acho que a coisa mais, o aspecto mais, digamos assim, relevante da legislação é o ambiente de insegurança que o aspecto geral da terceirização suscita, né? Inegavelmente, nós temos essa dificuldade no Brasil de discutir as coisas. Às vezes a gente vê uma tendência e acha que a tendência ela é por si só determinante do padrão organizativo geral. Não é. E ela, ao possibilitar esse tipo de contratação, na prática, ela sinaliza, e isso é inequívoco, ela sinaliza um permissivo que vai gerar uma série de problemas do ponto de vista da segurança dos trabalhadores. E presta bem atenção, a discussão aqui não é tanto fazer uma discussão típica sindical, de olha, vai só ter rebaixamento ou não vai ter rebaixamento. A discussão aqui é o seguinte, um salário é uma discussão de proteção social. E qual o sentido da proteção social do trabalho? Que isso é uma coisa que historicamente no Brasil está muito bem delimitada. E achar que isso aqui, olha, tudo bem, se trata de um contrato, tem o problema das desconstituições, da desconstituição de vínculo, que vai haver um barateamento, tem impacto nas finanças, aliás, nos recursos públicos de financiamento da infraestrutura, e vai ter impacto em tudo aquilo que decorre da folha. Isso não tem inequivocamente. Agora, isso é uma questão, digamos assim, de segunda geração. A primeira geração mais importante, no meu modo de ver, é o cenário de insegurança que vai gerar, é o cenário de desconfiança que vai gerar e é o nível de litigiosidade que vai aumentar. Isso não tem a menor dúvida que vai. Né? Agora, espero que esteja errado, mas é difícil, por conta de todo o funcionamento do sistema trabalhista brasileiro. Maria, curto e grosso dos dois lados.